Olá pessoal, vou gravar mais uma mensagem aqui para todos nós. Uma lição aqui de número 8. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 10. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Até aqui, né? Então, nesse capítulo de João, onde Jesus dá uma lição de humildade. Nós sabemos que Jesus é o Mestre e Senhor. Ele também sabia. Os discípulos também sabiam. Mas mesmo sendo Mestre e Senhor, ele deixou a lição de humildade. Quando ali ele resolve lavar os pés dos discípulos. Nós sabemos que, logicamente falando, seria para acontecer ao contrário. Os discípulos lavar os pés do Mestre, assim como Pedro também ratificou, né? Mas Jesus, ele prova que, nisto ele está provando que ama os seus discípulos, que ama a humanidade. Ele está dizendo que tem consideração, tem amor pela sua obra-prima. E quando ele ali vai lavando os pés dos discípulos, nós podemos até entender porque Pedro, a princípio, queria se negar, ou seja, queria não deixar que Jesus lavasse os seus pés, porque ele não estava entendendo. E o próprio Jesus falou para ele: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. O que eu faço agora você não entende agora, mas só entenderá depois. Às vezes acontecem coisas em nossas vidas, meus irmãos, que não entendemos a princípio, só vamos entender posteriormente. Então é preciso cada um de nós ficarmos atentos aos acontecimentos ao nosso redor, na nossa vida. Claro, quando precisamos agir, temos que agir, mas há momentos que precisamos esperar, precisamos deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. O que eu quero dizer? Muitas vezes tem pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos e não resolve, às vezes só piora as coisas. É necessário deixar Deus agir. O próprio Deus falou para o seu povo: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor Jesus, ele provou que ama a humanidade através do gesto de humildade. E deixou uma grande lição para cada um de nós, para que também sejamos humildes. O gesto de lavar os pés pode refletir em várias ações do dia a dia. Ajudar alguém que precisa, dar uma palavra amiga. Alguém, às vezes você passa, alguém precisa de uma ajuda. Em qualquer coisa. Ver um animal tombado,
com a carga, ajudar. Quem mora em cidades, ajudar alguém a atravessar a rua, um deficiente visual, um cadeirante. Qualquer coisa que possamos fazer pelo próximo simboliza lavar os pés do próximo. Simboliza adquirirmos, praticarmos a humildade. Às vezes as pessoas confundem humildade com pobreza. Não tem nada a ver. Pobreza é pobreza. A pessoa pode ser rico como for. A pobreza também não é condenada. Mas eu quero dizer que a pobreza não é humildade, é outra coisa. A humildade, a pessoa pode ser rico como for. Mas a humildade é a forma de tratar as pessoas de igual. Seja rico, seja pobre, tratar de igual forma. Eu percebo no Senhor Jesus, quando ele recebia um rico, recebia um pobre, ele recebia da mesma forma, tratava do mesmo jeito. Porque, infelizmente, no mundo em que vivemos, tem pessoas que quando chega um rico, quer tratar de uma forma esplendorosa, né? E quando chega um pobre, quer tratar de forma diferente, desprezando, deixando de qualquer jeito. E o Senhor Jesus provou que não pode ser assim. Ao final daquele ato, quando ele lava os pés de todos os discípulos, claro que quando Pedro entendeu que Jesus disse, se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo, ele deixou. Pedro queria até mais, queria que lavasse a cabeça, as mãos, não só os pés, mas Jesus disse, basta, Pedro, quem está limpo só precisa lavar os pés, porque eles andavam muito pelas estradas empoeiradas, percorriam. Vejam que naquela época os meios de transporte era mínimo, era muito simples, era carruagens, era animais de carga, era barcos. Não era como hoje a grande facilidade que temos. Mas mesmo assim, aí o Senhor Jesus, ele deu uma lição, uma grande lição de humildade que cada um de nós devemos aprender e colocar em prática. Não só aprender na teoria, mas colocar em prática diariamente. Então, meus irmãos, essa é uma lição grandiosa que devemos trazer para nossas vidas. E ali Pedro resolve deixar. E quando o Senhor Jesus termina aquele ato, ele diz para os seus discípulos, vocês me chamam de mestre e fazeis bem porque eu sou. Me chamam de Senhor e verdadeiramente o sou. Agora meditem, eu sendo o Senhor e mestre vos fiz isso para vos dar o exemplo, para que vós também façais uns aos outros. Que cada um de nós possamos colocar em prática, coloquemos em prática, lavando os pés uns dos outros, praticando a generosidade, ajudando o nosso próximo, independente de religião, independente de credo, de posição social. Façamos o bem, como diz o provérbio, o adágio popular, sem olhar a quem. Que Deus abençoe cada um, possam refletir e meditar. Em nome do Senhor Jesus, até o próximo vídeo.